Irmãos queridos, a palavra de Deus que nos traz o seu santo evangelho não tem idade, restrição de idade, indicação de idade. É a mensagem que pode sair, fluir na boca de um ancião cansado de dias, ou na boca de uma criança. A verdade da salvação pode sair da boca de um profeta, não importa a sua idade. E que privilégio para nós termos na igreja tantas crianças que aprendem desde pequenininhas as sagradas letras e crescem aprendendo a amar e honrar o Senhor. E temos aqui na igreja tantas pessoas já adultas que tiveram o privilégio de aprender aqui no departamento infantil acerca de Jesus, do seu evangelho e da salvação. E hoje são líderes da igreja. Então, que alegria para nós hoje ouvirmos a mensagem da salvação pela boca das crianças, nessa cantata que tão cuidadosamente foi preparada. Então eu convido todos, os presentes e os que acompanham pela internet, a abrirem os seus corações à mensagem que vamos ouvir. Os que já a conhecem, na sua alma dê glória a Deus. Aqueles que vão ser impactados pela mensagem, que seus corações se abram para receberem a palavra da salvação desta noite. É a nossa oração em Cristo Jesus. Férias de final de ano. Praticamente 2 meses sem lecionar. Quer saber? Vai sentir saudades. Como pode me conhecer tão bem? Não se preocupe, professor Theo. Seus netos estão vindo para cá. De fato, os meus netos devem estar chegando. Parece que as férias desse velho professor foram para o espaço. Já chegaram. Meu beijo. O vovô vai contar um monte de histórias pra gente. Eu quero saber sobre o Natal. Tem um montão de dúvidas. Todo ano a gente ganha um monte de presente. Ok, crianças, sentem-se aqui. Se eu puder responder, será um prazer. Porque a gente celebra o Natal. Bem, é maravilhoso, é especial. E dessa festa tão grande, quem foi o autor? Já ouviram falar de um Deus Criador? Foi ele, vovô? Foi ele que fez? É claro que sim. Vou contar para vocês. No princípio Deus criou os céus e a terra, fez o firmamento e as águas do mar, fez todas as flores, fez as cores e os planetas, estrelas e cometas. Deus fez tudo que há. E com o carinho do seu coração, Ele formou Eva do sono de Adão. e os colocou no jardim para reinar. Sobre tudo que está no céu, na terra e no mar. Acontece que o homem desobedeceu, Se afastou. Se escondeu. sumiu. Morreu. Mas o eterno Criador, que nunca é pego de surpresa, Havia preparado o cordeiro pra nossa defesa. Ele seria sem pecado, um cordeiro perfeito. E somente por isso nos daria o direito de estarmos reconciliados com Deus, reconciliados com Deus.
com Deus. E o que isso tudo tem a ver com o Natal? Absolutamente tudo. Quando o homem pecou, tornou-se conhecedor do bem e do mal, porém sem forças para praticar o bem e completamente desprovido de poder para evitar o mal. Consequentemente, o homem mergulhou numa escuridão tremenda, uma vida completamente voltada para si, cheia de egoísmo e escuridão. E quem poderia tirar o homem desta situação? É justamente aí que o eterno propósito de Deus entra em cena. Por intermédio de um Salvador, a raça humana seria resgatada das trevas para um reino de luz e esperança. Então o Senhor prometeu um Salvador? Exatamente! Lembra-se da maldição lançada sobre a antiga serpente lá no Jardim do Éden? Você será maldita entre todos os animais. Se rastejará e comerá o pó da terra todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, pois dela nascerá aquele que esmagará a sua cabeça. Passaram-se muitos anos, embora o Senhor tivesse por incontáveis vezes confirmado a sua promessa, a chama da esperança jazia apagado na maioria das pessoas. É importante mencionar aqui que naquela época o Império Romano oprimia severamente o povo de Israel, que até para cultuarem o Deus vivo havia não pequeno constrangimento e múltiplas restrições. Porém havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que aguardava ardentemente o cumprimento da palavra de Deus. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Por isso, movido por um sentimento de amor a Deus e ao seu povo, intensificava a cada dia as suas orações. Não há paz em toda a nação. O teu povo escravo caminha sem direção. Não há liberdade, tristeza de coração. Envia o Messias trazendo consolação. Não há paz em toda a nação. O teu povo escravo caminha sem direção. Não há liberdade, tristeza de coração. Envia o Messias trazendo consolação. Que eu venha morrer sem que
que os meus olhos vejam o Rei. Senhor, teu povo clama. Senhor, envia a tua salvação. Não permitas que eu venha morrer sem que os meus olhos vejam o Rei. Não há paz em toda a nação. O teu povo escravo caminha sem direção. Não há liberdade, tristeza de coração. Envia o Messias trazendo consolação. Teu povo clama. Senhor, envia a tua salvação. Não permitas que eu venha morrer sem que os meus olhos vejam o Rei. Senhor, teu povo clama. Senhor, envia a tua salvação. Não permitas que eu venha morrer sem que os meus olhos vejam o Rei. Sem que os meus olhos vejam o Rei. Ele orou, e orou com tal intensidade que moveu o bondoso coração de Deus. Então o Espírito lhe revelou que ele não passaria pela morte sem que os seus olhos vissem o Salvador. Naquele tempo, o rei Herodes era rei nas terras de Israel, e Maria acabara de comprometer-se em noivado com José, o carpinteiro. Tudo acontecia em perfeita normalidade, quando um anjo entrou onde Maria estava e lhes disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada, não conseguia entender o significado daquelas palavras. Então o anjo lhe asseverou: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado jamais terá fim. Então Maria disse ao anjo: Isso é impossível, não conheci homem algum. Então o anjo voltou a falar: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Posteriormente o anjo também apareceu a José.
Não fosse assim, ele já tinha em seu coração projetado que abandonaria sua noiva. Naqueles dias foi publicado um decreto da parte de César Augusto, convocando toda a população do império para o recenseamento. Então José subiu da cidade de Nazaré para a Judeia, a pequena cidade de Davi, Belém. Estando eles ali, aconteceu de se completarem os dias em que o Salvador haveria de nascer. Em Belém? Exatamente, em Belém. Quem poderia imaginar que aconteceria ali, justamente naquela ocasião? Tantos anos já haviam passado, um dia como tantos outros, uma noite inesquecível. A noite entrou serena, trazendo em suas asas um vento frio. Belém é tão pequena, grandeza nela nunca existiu. Silenciosamente a cidade está descansando o dia que passou. De repente o silêncio se desfez e o choro de um bebê se fez ouvir. O silêncio foi quebrado, o choro de um bebê ecoou em Belém. É Natal, a estrela anunciou. É Natal, nasceu o Salvador. O silêncio foi quebrado, o choro de um bebê ecoou em Belém. A noite entrou serena, trazendo em suas asas um vento frio. Belém é tão pequena, grandeza dela nunca existiu. Silenciosamente a cidade está descansando o dia que passou. De repente o silêncio se desfez e o choro de um bebê se fez ouvir. É Natal, a estrela anunciou. É Natal, nasceu o Salvador. O silêncio foi quebrado, o choro de um bebê ecoou em Belém. É Natal, a
silêncio foi quebrado, o choro de um bebê ecoou em Belém. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Havia naquela mesma região pastores que pastoreavam seus rebanhos durante a vigília da noite, quando de repente o anjo do Senhor desceu até eles. Eles ficaram apavorados. Porém o anjo lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, Cristo, o Senhor. Sobre os habitantes da terra resplandeceu a palavra que o profeta anunciou. Hoje lá em Belém aconteceu. Numa manjedoura nasceu o Salvador, que será chamado Deus Emanuel, Pai da eternidade, Príncipe da paz, forte conselheiro, soberano Deus. Aleluia, aleluia, nasceu o Salvador da terra, ele veio trazer a sua luz. Aleluia, aleluia, é o fim da nossa espera. Hoje em Belém nasceu o nosso Rei, Jesus, o Rei Jesus. Ah, então é por isso que comemoramos o Natal. É justamente por isso que nessa época do ano um som de paz vai pelas ruas anunciando que Cristo Jesus, o Senhor, nasceu. Toquem altos os sinos, cantem as cantigas de coral. O Supremo Criador dos céus e da terra é o nosso presente de Natal. Paz vai pelas ruas, anunciando
Meus queridos, este é o verdadeiro sentido do Natal. Meus irmãos, esse é um momento de muita emoção para todos nós. Termos visto e ouvido coisas tão belas a respeito da nossa salvação, cantadas pelos nossos filhos. Confesso que tive que buscar ar, força para falar depois de tantos momentos de emoção, vendo essas crianças, as pequenas e as grandes. Ver Noemi cantando aqui foi uma coisa divina. E eu me transportei a 40 anos atrás, quando eu também fiz parte de coros assim. E vendo o pastor Cláudio aqui, que também participou de coros assim. E tantos que aqui estão, que aprenderam desde pequenininhos a respeito da salvação. Um poeta contemporâneo imaginou o que diria Maria a respeito de Jesus criança. E ele escreveu dizendo assim, Maria diria assim: tu já foste indefesa, criança. Não consigo entender como pude tomar-te em meus braços, envolver o teu ser. Quantas vezes ouvi o teu choro a pedir pão, leite e consolo. Carecias para tudo de alguém, e até para dormires também, um balanço e a minha voz para te ninar. Teus primeiros passinhos e quedas, com orgulho segui. Ensaiaste as primeiras palavras, que entender eu fingi. Travessuras sem mal de menino, tantas vezes me deixaram rindo. De repente o menino cresceu, tão bonito e viril se tornou, tudo tão depressa que eu nem percebi. Mas hoje, ao olhar o presente, eu vejo as multidões te seguindo, buscando paz, esperança e conforto que estão em tuas palavras. O teu poder cessa a fúria do mar, e a enfermidade se vão, quando ordenas, se vão. Hoje eu entendo as palavras do anjo, quando ele disse o teu nome. Tu és a tão esperada promessa, o Deus do céu entre nós. És o teu povo, o libertador. Tu és o meu Salvador, o Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia te embalei nos meus braços, Jesus. É a expressão do poeta sobre os primeiros dias de Jesus como criança. A Bíblia não nos diz nada a respeito disso.
Ouvimos que ao 8º dia ele foi apresentado no templo, quando Simeão o tomou e deu graças a Deus, porque os seus olhos viam a salvação. Depois disso, apenas aos 12 anos, o que hoje seria um pré-adolescente, encontrado no meio dos doutores, perguntando a eles e por eles sendo interrogado a respeito das coisas relativas à salvação. E então, depois que os pais o encontram conversando com os doutores no templo, preocupados, dizem: meu filho, por que você fez assim, nos deixando tão preocupados? E então Jesus responde aos seus pais: porventura vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? E depois disso, voltou com seus pais para Nazaré, e a Escritura, em Lucas capítulo 2, diz que em tudo Jesus era submisso aos seus pais. Só o Espírito de Deus e a palavra de Deus pode doutrinar os nossos filhos para estarem tão quietos aqui no altar do jeito que estão. E eu quero deixar uma mensagem, poucos minutos, baseado nessa história de Jesus entre os doutores na casa do Pai. Queridos, a Escritura não diz nada sobre o crescimento de Jesus, senão que ele crescia em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas quando adulto, o testemunho que temos é de que Jesus era uma pessoa comum. Viveu como uma pessoa normal. Tanto que quando começou o seu ministério, foi um espanto para os judeus que disseram: de onde lhe vem esse poder? Não é ele o filho do carpinteiro? Não estão entre nós seus irmãos, suas irmãs? E ficaram admirados de um poder demonstrado naqueles dias. E eu trago para a reflexão de todos nós, inclusive os pais que aqui estão, com filhos ainda pequenos. Quais são os valores que os nossos filhos carregam e carregarão para a posteridade? Hoje nós estamos vendo essas crianças aqui falando sobre o verdadeiro Natal. Como acabamos de ouvir eles cantarem, que o verdadeiro Natal não é presente, não é festa, mas é Jesus nascendo no coração, saindo da boca dos nossos filhos. E enquanto ouvíamos, eu observava as criancinhas ainda menores, algumas que ainda estão começando a balbuciar palavras, algumas gritando, outras chorando, mas aqui na igreja, me encheu o coração de alegria ao ver os menores aqui na frente cantando a verdade da salvação. Quando, meses atrás, poucos anos atrás, estavam nos braços dos seus pais e avós que aqui estão. E foram trazidas aqui ao templo com insistência, com reverência. E aqui aprenderam e têm aprendido sobre a salvação e o Salvador. E estão crescendo aqui. Podem olhar aqui para frente. E vejam vários tamanhos, várias idades. De criancinhas do braço a outras já formadas, usando a mesma linguagem. E temos aqui adultos acompanhando, orientando, que anos atrás estavam aqui no lugar das crianças. Queridos, nós estamos vivendo dias de trevas, de maldade, de abandono dos valores morais e espirituais. E de muitos mestres que têm lançado na escola
Muitos valores que não são valores da palavra de Deus. E lá estão os nossos filhos. Por isso precisamos, em casa e na igreja, ensinar-lhes isso que aqui está. A palavra de Deus, como nos ordena a Escritura. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Para que quando for grande, quando for velha, não se aparte deles. Que nesta noite, em que estamos todos encantados com uma cantata, louvado seja Deus pelo departamento infantil. Por esses moços que dedicam o seu tempo com entusiasmo, com dedicação, com perseverança. Vocês não imaginam as lutas lá embaixo no departamento infantil para doutrinar, ensinar, corrigir os nossos filhos, guiando-os no temor do Senhor. Para muitos, criança chega a ser um estorvo. Para o departamento infantil, é ministério. E aqui estamos colhendo os frutos. Crianças que podem testemunhar do amor de Deus. Agora, pais, não deixem nas mãos da igreja, nem nas mãos da escola, o dever do ensino, que começa em casa. Que Deus nos abençoe. Que Deus dê a esses filhos a bênção de perseverarem, de permanecerem nesse ensino que estão aqui vivendo. Para a glória de Jesus é que nós assim falamos e oramos. Amém. Eu vou mudar o script e nós vamos com as crianças, com os adultos, galeria, todos, em vez de cantar o hino que está proposto aí, nós vamos cantar Nas Estrelas Veja a Sua Mão. Eu sei o sentido do Natal. E de pé vamos fazer isso, depois eu quero orar com todos vocês. Vamos ficar todos de pé, eu vou tocar ali, e todos já conhecem, eu peço só que projete e nós vamos cantar. Som. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Sei que um dia seu amor senti, tua imensa graça recebi. Desceu brilho tão que Deus não vive, longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora meu lado está, meu lado está, cada dia assim no seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. De pé nós vamos orar e agradecer a Deus por esse presente que Ele nos deu. E depois que nós orarmos, as crianças vão se assentar, nós vamos ainda cantar, trazer ao altar ofertas e dízimos para adorar o Senhor. Mas agora eu quero orar. Feche os seus olhos, vamos falar com o Salvador.
Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, porque a graça do Senhor está neste lugar, porque a luz do Senhor que brilhou entre nós está aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua salvação alcançou a nossa casa, porque os nossos filhos, filhos da promessa, ouviram também a tua voz, e ouvindo-a, aprenderam, reconheceram a voz do Salvador. Nós te louvamos pela vida e o ministério desta igreja, que tem anunciado a salvação por tanto tempo. Mensagem essa que alcançou várias gerações. E olhamos agora para essas crianças aqui e vemos nelas a mensagem do Evangelho no coração e na boca delas. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Que a mensagem transmitida nesta noite transponha as barreiras, os limites da percepção humana. Desçam ao coração, à alma, trazendo luz onde só o Senhor pode fazer chegar. Que alguém que esteja acompanhando pela internet a mensagem das crianças nesta noite tenha recebido não apenas uma emoção do encanto das crianças cantando, mas que a voz do Salvador tenha chegado ao ouvido da ovelha e tenha havido salvação nesta noite. Eu peço que o Espírito Eterno, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que revela Jesus, esse Espírito Divino, nesta noite, impacte cada coração. Aquele que veio nesta noite apenas a convite, quem sabe desviado do Evangelho, quem sabe o filho de crente, nesta noite se sinta tocado pelo Senhor e volte para casa. Abençoa esses pequenos missionários e que a voz de Deus ouvida aqui cumpra o seu propósito, pois é assim que oramos em nome do Salvador e para a glória dele. Amém e amém.